Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos a esse culto. Vocês que vão assistir gravados, né? Sejam todos muito bem-vindos. Então, eu quero começar a ler um salmo que tem tudo a ver com a palavra que eu vou entregar hoje, que é o Salmo 105, que diz assim: As maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, glorificai-vos no teu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: Dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Fez vir fonte sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos o pôs em liberdade. Construiu o Senhor de sua casa e mordomo de tudo o que possuía, para a seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para quem odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. E lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue, e assim lhes fez morrer os peixes. Sua terra produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. Ele falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em todo o seu país. Por chuva, deu-lhes saraiva e fogo chamejante na sua terra. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais e lhes quebrou as árvores dos seus limites. Ele falou e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porque eles tinham infundido terror. Ele estendeu uma nuvem que lhes servisse de toldo e um fogo para os alumiar de noite. Pediram e ele fez vir codornizes e os saciou com o pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram, qual torrente pelo deserto, porque estava lembrado da sua santa palavra de Abraão, seu servo, e conduziu com alegria o seu povo
e com jubiloso canto os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhes guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. Então, esse salmo tem tudo a ver com a palavra que eu vou trazer hoje, que é uma palavra que eu já comecei, né, na semana passada. Se é a primeira vez que você está aqui, não tem problema. Todos os nossos cultos ficam gravados e depois você pode voltar e assistir, ok? Então, primeiramente, eu quero falar, né, para vocês que amanhã nós estamos comemorando o aniversário de 1 ano da nossa Igreja Apostólica, Restaurando os Princípios Eternos de Deus. Nós começamos o primeiro culto no ano passado, no dia 10 de abril de 2024. Né? E tem algumas pessoas que estão aqui conosco desde o primeiro culto, né? Então, eu quero louvar o nome do Senhor por isso, porque grandes coisas fez o Senhor e tem feito o Senhor desde o momento que ele usou uma pessoa para me entregar uma palavra profética de que Deus tinha uma igreja online, né? E eu obedeci, e o Senhor tem feito grandes coisas. Então, vamos lá. Então, hoje eu vou falar sobre as festas da primavera, é a segunda parte, ok? Então, mas você vai entender o que eu vou falar, e se você quiser depois assistir o da semana passada, como eu disse, é só você voltar na playlist e assistir, que está gravado. Então, nesse sábado, às 18 horas, o portal profético de Peça, ou Pessá, se abre e permanece aberto por 8 dias. Então, Pessá, ou Peça, é a primeira das 3 festas que acontecem simultaneamente nessa semana profética, ou nesse ciclo profético, ok? E, junto, né, com Pessa, nós começamos a comemorar a festa dos pães ázimos, e, por último, nós temos a festa das primícias. Então, nessa semana, nós começamos com Pessa e pães ázimos, e depois a festa das primícias. Então, o portal abre no dia 12 de abril, às 18 horas, e fecha no dia 20 de abril, às 18 horas. Então, serão 8 dias, e o número 8 na Bíblia fala de um novo ciclo, um novo começo e novos projetos. E isso tem tudo a ver com o mês que nós entramos, né? Se você participou do culto onde eu falei sobre o mês de Nisan, que é o primeiro mês do ano bíblico, que a Bíblia fala em Êxodo 12, 2, que é o principal dos meses, né? Eu falei a respeito disso, né? Eu falei a respeito de um novo ciclo, de um novo tempo, de novos projetos, e isso se confirma nessa semana profética, ok? Então, você vai pegando as chaves para você ir entendendo todo esse contexto. Então, antes de eu falar como se comemora Pessa e as chaves proféticas dessa festa, eu quero falar sobre a Páscoa pagã, que é o que eu chamo de Páscoa fake, ou seja, a Páscoa que a Igreja Católica comemora, e, infelizmente, muitos cristãos, muitos evangélicos também têm comemorado, né, por falta de conhecimento, por ignorância, e não tem nada a ver com Jesus. Ok? E hoje você vai entender o que está por trás dessa Páscoa pagã. Então, de onde veio essa Páscoa pagã? Então, para se entender o significado dessa Páscoa, é preciso voltar lá para o período da Idade Média e lembrar dos antigos povos pagãos europeus que, nessa época do ano, homenageavam Ostera. E quem era Ostera? Ostera, ou Ostara, é a deusa, né, com letra minúscula, da primavera, que aparece segurando uma cesta de ovos em suas mãos, ou segurando um coelho, que é o símbolo da fertilidade, ou ainda observando um coelho que está ao seu redor. Eu vou pedir para a Evelyn colocar uma foto para vocês verem, né, com seus próprios olhos, porque eu creio que fica mais
Faço. Então, olha só. Então, aqui são duas fotos, né, de Ostara ou Ostera, né? A primeira, ela está, né, segurando uma cesta de ovos coloridos numa mão e na outra mão ela está segurando um único ovo, tá? Você percebe que é um ovo grande, né? E aqui, a outra foto, ela aparece, né, com um coelho nas mãos. Então, essa é a figura, né, dessa... É um demônio, né, desse demônio que se chama Ostera ou Ostara, ok? Então, para o paganismo, o coelho e o ovo que ela carrega são símbolos da chegada de uma nova vida. Olha o que eu comecei falando, para o paganismo, ok? Para o paganismo, o coelho e o ovo que ela carrega são símbolos da chegada de uma nova vida. Porém, nós sabemos que o que Satanás faz para as pessoas que comemoram essa festa pagã é exatamente o oposto. A vida da pessoa fica presa em ciclos de fracasso e derrota, porque cada festa pagã vai aprisionando mais e mais a pessoa e ela não rompe e não entende o porquê. Então, a celebração de Ostara comemora a fertilidade, né? Então, é um tradicional e antigo festival pagão que celebra, né, um evento sazonal equivalente ao equinócio da primavera. Então, ela, né, essa deusa demoníaca, é o equilíbrio quando a fertilidade chega depois do inverno. É o período em que a luz do dia e da noite tem a mesma duração, né? Porque nós estamos comemorando a primavera espiritual. Porque no hemisfério, já expliquei isso, no hemisfério norte, eles acabaram de entrar na estação da primavera, né? E o nosso referencial é Israel. Israel localiza-se no hemisfério norte. Então, os símbolos tradicionais da Páscoa, dessa Páscoa pagã, dessa Páscoa fake, vem de Ostara. Os ovos, representando a fertilidade, eram pintados com símbolos mágicos ou de ouro e eram enterrados ou lançados ao fogo como oferenda aos deuses, que são demônios, ok? A nova era diz que é o ovo cósmico da vida, né? Que eles falam, a nova era fala que é a fertilidade da mãe terra, né? Então tem todo um contexto espiritual demoníaco mesmo, ok? Então a palavra Páscoa em inglês é Easter e em alemão é Oster e tem origem na deusa anglo-saxã da fertilidade Eostre, que acompanhava o festival de Ostara com um coelho. Por essa razão, usa-se o símbolo do coelho de Páscoa na tradição católica, ok? O coelho também, para eles, para o paganismo, também é um símbolo de fertilidade e da fortuna, ok? Mas tudo isso que eu falei é dentro de um paganismo demoníaco, ok? Então, durante o concílio de Nicéia, que aconteceu no ano de 325 depois de Cristo, eu já falei muito sobre isso em vídeos mais antigos. E você também tem a oportunidade de assistir, né, os vídeos mais antigos, quando eu explico a questão do calendário gregoriano, quando eu explico mais a fundo sobre o concílio de Nicéia, né, eu explico tudo isso em vídeos mais antigos e você pode voltar e assistir, ok? Foi nesse concílio de Roma que removeu as festas bíblicas, os princípios bíblicos que eram cumpridos na igreja primitiva e foram substituídos por festas pagãs e ensinamentos equivocados da igreja católica, né, que eles se dizem cristãos, mas de cristão não tem nada, né? Então a data dessa Páscoa foi determinada como sendo o primeiro domingo depois da primeira lua cheia, que ocorre após o equinócio da primavera.
Para os católicos, a celebração sempre começa na quarta-feira de cinzas, ok? Após o carnaval, que é a festa da carne, ou seja, um contexto totalmente demoníaco, né? Eles dizem que é um dia de reflexão e penitência e marca o início da quaresma, né? A quaresma, para os católicos, é um período de 40 dias que antecede a Páscoa e termina no domingo de Páscoa, que é a chamada Semana Santa, e é comemorado a morte e ressurreição de Cristo. Porém, as pessoas que não têm esse entendimento, né? E infelizmente mesmo, a grande maioria dos líderes cristãos evangélicos, eles não discernem as raízes ocultistas que vêm do paganismo. Então, eles comemoram essas festas pagãs dentro das igrejas e acham que está tudo certo. E não está. Né? Então, eles fazem coelhinho e ovos da Páscoa para as crianças, cantata de Páscoa, teatro, e os pais acham lindo. Mas mal sabem que não tem nada a ver com Deus e que estão cultuando Ostara ou Ostera, que é essa figura que está na tela aí de vocês. Além disso, a Páscoa pagã tem uma culinária própria, que não tem nada a ver com a Bíblia, e hoje eu vou te mostrar isso. Né? Então, qual que é a culinária da Páscoa pagã? Ovos de chocolate, eles falam que não pode comer carne vermelha, tem que comer peixe, ou seja, é tudo ao contrário do que a Bíblia diz, ok? Eu também quero te dizer que eu acho muito importante você entender isso, que as festas pagãs, elas têm uma conexão direta com Mamon, ok? Pode tirar, fazendo favor da tela, Evelyn. As festas pagãs, elas têm um contexto direto com Mamon. Toda festa pagã tem influência de Mamon. E quem é Mamon na Bíblia? Mamon é o demônio do dinheiro, da avareza. Ele é considerado um dos 7 príncipes do inferno. É ele que aprisiona a mente dos cristãos para não primiciar, para não dizimar, para não ofertar, e leva o crente a fazer investimentos em trevas. Então, como que ele trabalha? Ele incentiva a pessoa a fazer investimentos financeiros nas trevas, ok? E ele trabalha na mente das pessoas, dos cristãos, dos crentes, para não cumprir os princípios e mandamentos da palavra de Deus. Por quê? Porque quando a pessoa começa a cumprir os mandamentos, os princípios eternos da palavra de Deus, o Senhor abençoa. Porque o Senhor, ele tem compromisso com a palavra dele. A palavra é o próprio Deus, ok? Então, toda festa pagã tem um contexto de investimento em trevas. E eu quero te dar um exemplo sobre a Páscoa católica. Hoje, eu fui direcionada ao Senhor aí no supermercado para trazer esse dado quentinho para você. Então, porque quando eu chego no supermercado, eu nem olho para aquele setor de ovos de Páscoa, mas ontem o Senhor tocou meu coração. Então, aí, hoje eu fui e eu pesquisei. Um ovo de Páscoa de 500 gramas de uma determinada marca custa mais do que o dobro da mesma quantidade de chocolate em barra, da mesma marca e do mesmo sabor. Ou seja, eu comparei, eu fui, né, lá no local onde que tinha os ovos de Páscoa, e eu vi, né, o valor de um ovo de Páscoa de 500 gramas de determinada marca e de determinado sabor. Depois eu fui lá na prateleira onde tinha o mesmo chocolate, do mesmo sabor em barras, né? Ou seja, o ovo de Páscoa, ele custa mais do que o dobro. Ou seja, nas barras, eles já estão lucrando. Então, tem gente que deixa de comprar algo essencial para comprar um ovo de Páscoa, sem saber que está adorando demônios que estão por trás dessa festa pagã. É por isso que eu não canso de declarar Oséias 4:6. O próprio Deus fala através
do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, e aí, né, quando um líder se levanta para estudar e buscar as raízes desse paganismo e trazer libertação para os cristãos, ele é criticado. Por quê? Porque a mente das pessoas está tão doutrinada com essa cultura, com esse paganismo, que as pessoas acham normal. E é impressionante como parece que as pessoas gostam de continuar no engano. Só que elas não entendem por que, que a vida delas não andam para frente. Elas não entendem, ok? Então, é muito importante você entender as raízes, né? Para você poder discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E agora, eu vou falar para você o que é peça, ou pensar, né? Que é só uma questão de pronúncia, e para você entender o que a Bíblia diz sobre a verdadeira Páscoa. Peça significa passagem. Peça significa passagem. E a primeira Páscoa foi instituída por Deus antes da libertação dos israelitas do Egito. Peça apontava já profeticamente para o sacrifício de Jesus na cruz. E qual foi a ordem estabelecida por Deus para que Peça, que é a verdadeira Páscoa bíblica, fosse feita? Né? Qual foi a orientação do Senhor para que essa Páscoa fosse instituída? Primeiro, cada família deveria pegar um cordeiro sem mácula, sem defeito, no dia 10 de Nisan. Esse cordeiro, ele ficaria junto com aquela família, e no dia 14 de Nisan, à tarde, esse cordeiro seria sacrificado. Com o sangue, e a orientação do Senhor é que com o sangue desse cordeiro, eles iriam passar nos batentes e nas laterais das portas, para que o anjo da morte não entrasse na casa deles, certo? E depois a carne, ela deveria ser assada, tá? Assada, não cozida. A carne deveria ser assada. E eles deveriam comer com pães ázimos, que são pães sem fermentos e ervas amargas. E eles fizeram exatamente da forma que o Senhor orientou. E quais foram as bênçãos recebidas por essa obediência? Primeiro, Faraó chamou Moisés e disse: saiam daqui, peguem tudo o que é de vocês e vão adorar o seu Deus. Ou seja, eles receberam uma libertação tremenda depois de 430 anos de cativeiro no Egito. Antes dos israelitas partirem, eles pediram ouro, prata e joias aos egípcios. E com isso, eles saíram ricos, porque eles despojaram os egípcios. E eles ainda levaram muitas ovelhas, cabras e muito gado. Ou seja, segunda bênção, eles receberam transferência de riqueza, ok? Foi feita uma transferência de riqueza do Egito para os israelitas, para o povo de Deus. Terceiro, todos eles saíram com saúde. Quarto, Deus abriu o Mar Vermelho e eles viveram milagres todos os dias da vida deles até entrar na Terra Prometida. Todos os dias eles viviam milagres. Eles passaram a andar, a viver no sobrenatural. Porque é isso o que acontece quando você faz essa transição da mente greco-romana para a mente de Sião. É uma transição. E eu sei que não é fácil, porque todos nós fomos doutrinados nessa visão greco-romana, ok?
Mas quando você sai daquele lugar e você caminha para Sião, você caminha para a mente de Cristo, as coisas mudam. Não tem como ficar igual. Não tem como ficar igual. E quando que nós comemoramos a festa de Pêssar hoje? Eu gosto de fazer as coisas de uma forma muito simplificada, ok? Tem algumas pessoas que fazem uma coisa mais rebuscada, mas tudo isso envolve investimento, ok? Eu gosto das coisas mais simples, porque o resultado é o mesmo, né? Tem algumas pessoas que gostam de fazer uma coisa mais requintada, e eu respeito, mas eu, né, gosto de fazer de uma forma simples, porque todas as pessoas vão ter condição de fazer do jeito que eu vou orientar. Que é exatamente o que a palavra fala, é exatamente o que a palavra orienta. Então, primeiro, você precisa separar a oferta de um cordeiro, né? E quando o portal abrir, no dia 12 de abril, agora, nesse sábado, às 18 horas, você entrega como sacrifício a Deus. Se seu esposo, se a sua família tem esse entendimento, essa oferta pode ser para a família, ok? Qual que é o valor do cordeiro? Um cordeiro dentro das especificações bíblicas, atualmente é R$ 1.500. Pastora, eu não tenho esse valor. Então, você vai entrar com o que você tem. Você vai entrar com o seu melhor, ok? Até mesmo porque eu sei que tem muitas pessoas que estão tendo essa visão agora, que estão aprendendo a respeito disso agora. Então, você vai entrar com o seu melhor, ok? E aí você vai falar, Senhor, eu vou entrar com o que eu tenho. O Senhor sabe que essa é a minha realidade. Mas eu te peço, Pai, que o ano que vem o Senhor me dê condições de eu entrar com o cordeiro, ok? Então, por quê? Porque essa é uma festa que você não pode entrar nela de mãos vazias. Oferta é um sacrifício de adoração a Deus. E o Senhor nos prova nisso, para ver onde está o nosso coração. Por quê? Porque isso traz uma libertação também do espírito de Mamon. Por quê? Porque, na verdade, o espírito de Mamon, ele faz com que a sua confiança esteja no dinheiro. Mas a nossa confiança não pode estar no dinheiro. A nossa confiança tem que estar no Senhor, porque Ele é o provedor de todas as coisas. O dono do ouro e da prata é o Senhor. Isso é um desafio para todos nós, ok? Deuteronômio 16:16 fala, né? Se você quiser depois ler na sua casa, no culto da semana passada, eu li esse texto, tá? Então, Deuteronômio 16:16 fala, né, que nós devemos cumprir, né, as três principais festas, que é Pêssar, Pentecostes e Tabernáculos, perpetuamente, de geração em geração, e o Senhor fala que não devemos entrar nessas festas de mãos vazias. O Senhor, ele nos alerta sobre isso, ok? E até que dia que eu posso entregar a oferta de Pêssar? Você pode entregar durante o portal de 8 dias, tá? Então, a partir das 18 horas desse sábado, até às 18 horas do próximo domingo, que vai ser dia 20 de abril, ok? Então, se você já tiver separado a tua oferta, ok? Quando o portal abrir, você já entrega. Então, se você for precisar preparar, você tem até o domingo, no dia 20 do 4, ok? Se você está chegando agora, se você é novo aqui, né? A Evelyn, ela é a pessoa responsável pela comunicação do meu ministério, ok? E ela vai colocar o link do meu grupo de ofertantes ainda hoje, tá? E eu vou apresentar, né? Tudo que entra, né, de ofertas, de primícias, eu apresento ao Senhor, né, as ofertas das pessoas que fazem, e eu libero as bênçãos sobre as ofertas específicas, ok? Então, eu vou liberar as bênçãos de Pêssar sobre a vida das pessoas que forem ofertar, ok? Outra coisa, em Pêssar, você deve comer carne de cordeiro assado, ok? Lembra que eu falei que a Páscoa pagã é tudo o contrário da Bíblia? Em Pêssar, nós devemos comer carne de cordeiro assado, ok? E você deve ter na sua mesa pão sem fermento, porque o pão sem fermento, ele tem um contexto profético muito grande.
ok? Daqui a pouco eu vou falar da festa dos pães ázimos. Então, dá para você comemorar Pêssah de uma forma simples com a sua família, ok? É só você fazer um jantar em família, ok? Você compra um pedaço de cordeiro, tempera ele bem temperado, ok? Depois, se você quiser, eu até posso dar a dica de como se tempera um cordeiro para ele ficar delicioso, ok? Aí você assa ele. Estou falando porque eu já fiz o meu. O meu, na verdade, já está pronto. Então, aí você assa ele, ok? E aí você come a carne do cordeiro. Pode ter acompanhamento de arroz, de uma salada, de um legume, não tem problema, ok? Mas a carne é carne de cordeiro, ok? E é importante você ter na mesa também o pão sem fermento. Por quê? Porque a palavra de Deus fala, ok? Que era para comer o cordeiro assado com o pães asmos. Então, é de uma forma bem simples que você pode comemorar com a sua família. O pão sem fermento, nós também vamos colocar no grupo uma receita simples, uma receita fácil para você fazer em casa. Né? Basicamente, é água, farinha de trigo, azeite, sal e assar. Tá? Eu vou mandar um vídeo para você fazer o pão sem fermento, que é o pão ázimo, na sua casa. Ok? Então, é dessa forma que você vai comemorar Pêssah, certo? E sobre a festa dos pães ázimos, tá? Então, junto com Pêssah, inicia a festa dos pães ázimos, que são os pães sem fermento, ok? Então, qual que é a orientação sobre essa segunda festa? Você vai tirar da sua casa todo o fermento e todo o pó royal, ok? Se você tiver eles na tua casa, joga fora, ok? E você vai, depois, na hora que passar a festa, você compra de novo, não tem problema, tá? E você vai deixar de comer só os alimentos que são acrescentados, o fermento e o pó royal. Por exemplo, bolo você não vai comer, pão com fermento você não vai comer, bolacha e toda massa que tiver acréscimo de pó royal ou fermento. Por exemplo, uma massa de esfirra tem fermento, uma massa de torta tem fermento, ok? Então, tudo aquilo que tiver fermento incluído, você vai tirar. Só isso, ok? Não faça jejum nessa semana. Semana de festa, festas festivas, não se jejua, ok? Uma outra coisa que é importante também se você não fez a limpeza que eu te orientei no culto da semana passada, faça, tá? Essa limpeza, você vai tirar roupa que você não usa mais, enfeite, de repente, objetos que o Senhor te direcionar. O que você vai fazer com eles? Você vai dar, se der para uma outra pessoa aproveitar. Às vezes não serve uma roupa para você, mas é uma roupa, às vezes, boa que serve para uma outra pessoa. Você vai dar. Ou então, você vai jogar fora. Tem coisas que o Senhor manda jogar fora. E aí você joga fora, ok? E o Senhor vai te direcionar. Você vai orar e o Senhor vai te direcionar. E além disso, os concertos, né? Se tiver alguém que precisa liberar perdão, libera perdão. Se tiver alguma reconciliação para ser feita, reconcilia. Então, isso precisa acontecer, justamente porque essa simbologia da festa dos pães ázimos justamente traz um contexto de santificação, ok? O fermento, ele representa o pecado, então traz um contexto de santificação. Por que é uma semana profética? Porque Pêssah aponta para o sacrifício de Jesus na cruz. Pães ázimos representa justamente você tirar para você se santificar. E a terceira festa que eu vou falar agora, né, essa semana termina com a festa das primícias, tá? Essa festa das primícias não é a entrega das primícias que nós fazemos nos portais, é uma festa anualmente chamada Festa das Primícias. Então, essa festa das primícias, ela é uma festa que tem a ver com a ressurreição de Cristo, ok? Em 1 Coríntios 15, 20, diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. É por isso que é uma semana profética, ok? Então, essa festa das primícias é isso, tá? E onde está escrito tudo isso, pastora? Você que está chegando agora, você que quer fundamento na palavra, está escrito em Êxodo 12, de 1 a 42, tá? Eu não vou ler o texto, porque semana passada eu li esse texto, né? E eu não quero ser repetitiva,
tá? Eu quero te trazer sempre conteúdo novo. Então, se você não assistiu o culto ao vivo semana passada, você pode assistir gravado, tá? Fica gravado numa playlist, inclusive a Evelyn, essa semana inteira, né? Ela colocou, né, quem não tinha assistido, quem entrou novo no grupo para poder assistir. Então, você leia Êxodo 12, de 1 a 42, tá? E você pode também ler Deuteronômio 16, 16, ok? Então, uma outra coisa que vai acontecer paralelamente a isso, por quê? Porque quando inicia um novo ano bíblico, inicia também, literalmente, um novo tempo. É um novo ciclo. Então, no domingo, já inicia a conta. No domingo que eu falo, é nesse domingo agora. A gente abre o portal profético no sábado, e no domingo nós já vamos iniciar a contagem do Homer. O que é isso, pastora? A contagem do Homer, é a contagem regressiva para a segunda grande festa, que é a festa de Shavuot, ou Pentecostes, que acontece 50 dias depois da Páscoa, ok? Na próxima quarta-feira, nós vamos estar falando a respeito disso. Na próxima quarta-feira, nós vamos estar na metade da semana profética de Pessa, né? E aí eu já vou apresentar, né, as ofertas das pessoas que fizerem, né, até na quarta-feira antes do culto. Vou liberar as bênçãos de Pessa, né? A gente vai ter oportunidade de fazer isso aqui. E eu já vou também falar sobre a contagem do Homer, ok? Por quê? Porque, como é algo profético, nós já vamos caminhar para Pentecostes, para trazer um avivamento em todas as áreas da nossa vida, ok? Eu sei que é muita informação, principalmente para você que está chegando agora, mas entra nesse grupo que a Evelyn vai colocar nos grupos que você recebeu esse link, que eu vou colocar, ela vai colocar amanhã um post, né, com resumo, né, com resumo de como comemorar essas festas, ok? Eu sei que é muita informação, mas aí fica mais fácil. E aí, você vai assimilando essas informações, ok? E aí chega uma hora que fica fácil, fica automático, né? E aí você vai tirar de letra. É importante te dizer também que existe dois entendimentos sobre a data da comemoração de Pessa, tá? Tem uma visão que vai comemorar começando na sexta-feira agora, e outra que vai comemorar no sábado, né? É um dia só de diferença, nós vamos comemorar no sábado, mas isso não muda o que Deus vai fazer na sua vida, até mesmo porque existe um fuso horário em relação a Israel, né? Não sei se você sabe, mas Israel está a 6 horas na nossa frente, tá? Então, se você, às vezes pode ser que você segue alguma outra pessoa que tem essa visão, e às vezes você vai ver que ela vai comemorar nessa sexta-feira. Então, eu já quero te alertar, ok? Eu já quero te alertar, mas fica tranquilo que, enfim, é uma questão de entendimento, mas isso, o resultado não vai mudar, ok? Então, eu estou terminando por aqui com as pessoas. Ah, esqueci, antes de eu encerrar, vamos ceiar já. Eu estou ceiando e estou gravando para as pessoas que assistem gravado também poder ceiar. Então, deixa eu ler aqui um versículo. Hoje eu quero ler o versículo de João. Eu quero ler o versículo de João 6, de 53 a 57, que diz assim: Jesus lhes diz: Eu digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Então, nessa hora eu quero consagrar. Esse aqui que eu uso para ceiar, esse aqui é o pão ázimo,
tá? É desse jeitinho, ele sequinho assim. Então, eu quero apresentar o meu pão, né, ao Senhor, eu quero consagrar, e também eu quero apresentar o pão de cada um de vocês, né? Então, eu quero orar consagrando o nosso pão ao Senhor. E eu quero declarar em nome de Jesus que a partir de agora, esse pão deixa de ser um pão comum e ele passa a representar o corpo de Cristo que foi dilacerado na cruz do Calvário, ok? Então, está consagrado. Da mesma forma, eu quero consagrar o suco de uva, o meu e o de vocês. Então, eu quero declarar que a partir de agora, esse suco de uva deixa de ser um suco de uva comum. E ele passa a representar o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário por mim e por você. Então, nessa fé, como igreja, todos nós vamos comer do pão, do corpo de Cristo. E juntos vamos tomar do suco de uva. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu quero abençoar, né, os que vão assistir gravado, em nome de Jesus, e até a próxima semana, em nome de Jesus.